8h25. Vamos abrindo a nossa transmissão ao vivo em facebook.com/Rádio Cidade Birubá. A partir de agora você tem imagens também aqui do estúdio da 104.9. Orlando de Moura Nogueira, jornalista, escreveu muito tempo aí no jornal Alto Jacuí, tem uma carreira extensa, né, de vários episódios aí junto à Rádio Ibirubá. Teve uma passagem importante pela música aqui na região, né? Foi músico, foi jogador de futebol, teve aí momentos magníficos vestindo camisas importantes aqui de Ibirubá, em especial do Juventude. Então o Orlando é um homem de muitas histórias, é um homem de bastante importância aqui para a nossa comunidade. E a sua lucidez, né, a sua saúde mental, a sua capacidade de raciocínio o deixa em condições aí de recuperar hoje a sua história, as suas principais memórias, e ele vai compartilhar isso conosco. Primeiramente, Orlando, muito obrigado por atender ao nosso convite, parabéns, né, ontem pelo momento que certamente o fez refletir, olhar para trás e ver todo o caminho que você construiu, toda a jornada que você trilhou para chegar até o momento que está hoje aqui, e sendo homenageado aí pela prefeita e pelo vice, né, no gabinete da prefeita, com o troféu dos 70 anos do município de Ibirubá. Merecido por conta, né, de uma folha extensa de serviços prestados. E hoje a gente quer saber mais do Orlando. Quem é o Orlando? De onde veio? Né, a sua história de infância, a sua história de início na comunicação, como aconteceu tudo isso que te trouxe então a esse estágio tão bonito, né, de ser homenageado. Bom dia. Muito bom dia Andrei, bom dia amigos da Rádio Cidade. É uma alegria muito grande para mim poder estar aqui nesse dia, nessa manhã desta quarta-feira, em que estou muito feliz nos últimos acontecimentos que ocorreram, né, comigo. Fiquei feliz e estou contente, estou alegre em poder viver esses momentos, né? Prazer em estar aqui contigo. Eu ainda recordo, Orlando, de um dia que te abordei lá na frente da MPK, puxei o gravador e disse, vamos gravar alguma coisa aqui com Orlando de Moura Nogueira. Isso fazem muitos anos, né? E eu precisava desse registro porque eu já sou de uma geração do rádio aí, depois dos anos 2005, 2010, né? 2010 eu comecei a falar no microfone de uma rádio, mas eu era um grande ouvinte, só que eu não tive o privilégio, Orlando, não tive esta oportunidade de ouvir você comunicando. Né? Eu nasci em 84 e então você já estava indo, né, pro teu encerramento de carreira ali. E aquele dia que eu gravei contigo, eu percebi realmente o porquê que o Orlando tinha tanta relevância, né? Sabe usar as palavras, tem cuidado com a comunicação, muito rápido no raciocínio, respeita, né, a comunicação. E eu queria que você falasse mais sobre a tua infância. Você é filho de quem? Você nasceu aonde? Para quem não te conhece, Orlando, quem é esse comunicador, esse mestre da comunicação? Eu sou natural aqui de Ibirubá. Minha família, minhas raízes estão ali no Pinheirinho. Nossa família é dali. As duas famílias, Moura, né, e Nogueira, são dali. E meu pai, Ordalino Nogueira, ele foi ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. E minha mãe é Doraci de Moura Nogueira. E eles casaram em 1947 e vieram para Ibirubá em 1950. Foi o ano que eu nasci. A minha infância foi toda ela aqui em roda da Igreja Católica, da prefeitura antiga, que hoje tem ali a Simone das Secretarias. O mesmo local na Diniz Dias com a Firmino de Paula. Minha infância jogando bolita, jogando bola, de pé descalço. O pai tinha um pequeno comércio de secos e molhados, né? Vendia de tudo.
Aquela época, Andrei, em que 1 quilo de feijão se pesava, tirava de um saco, tinha um papel, tu botava e sacava, e tu pesava na frente do cliente, do freguês, aquele quilo de feijão. Arroz, os enlatados eram poucos, salsicha, alguma coisa, mas era muito pouco os enlatados que tinha, mais era tudo a granel. E meu pai, um homem de princípios, assim, daquele sistema, né, do pai dele, do Fernando Serafim, meu avô, ele dizia assim, a honestidade é tudo. Seja honesto, porque aí você já tem um princípio, né, de caráter, tem que seguir. A honestidade, a lealdade, né, a fraternidade. Meu pai dizia, 1 quilo de feijão é 1 quilo de feijão, não é 1 quilo, não é 1,50 kg nem 950 gramas. Tem que pesar certo. Então, me criei com esse modo, com esse sistema brasileiro, assim, nós éramos brasileiros. Se tu notar as regiões de Birubá, ficaram bem definidas, né? A parte italiana foi para um lugar, os alemães para o outro. Os brasileiros estão ali no Rincão Seco, no Passo Bonito, no Pinheirinho. Ali está os pelo duro, que a gente chamava, né? Pessoas então, de origem espanhola, né? Isto, O teu sobrenome é português. espanhol. Não, português. E daí fiz o meu primário na Escola Santa Terezinha, aqui das Irmãs de Notre Dame, né? E já desde cedo, Andrei, eu já demonstrava, já tinha aquele... Sentia que tinha aquela força, tinha aquele jeito, né? Para dizer as coisas, para comunicar, para enfrentar o público, assim, quando eu tinha que dizer um verso na escola, a irmã dizia, quem é que vai dizer? O Orlando que vai dizer. Erguia a mão. Erguia a mão, era eu que dizia. Daí eu decorava o texto, uns versos, e erguia o peito, e botava cara e encarava as pessoas e dizia, né? Então eu fui crescendo com esse jeito, assim, de ser a espontaneidade, sou um cara muito espontâneo, muito... E daí... na escola tinha a parte dos tambores, né, para o 7 de setembro. Daí comecei a bater tarola, tocava tarola. Daí depois foi aquilo que me levou para a música também, né. Mas a minha sequência, daí fiz o primário ali. E daí, uma certa manhã, eu acho que eu tinha 13 para 14 anos. Tinha uma solenidade lá na escola e daí a Rádio Birubá tinha sido aberta em 1900, foi inaugurada foi ao ar em 1957, em 7 de agosto de 57. Antes disso, a Rádio Birubá ficou 1 ano em caráter experimental, né? Naquele tempo tinha um sistema, né, que dizia assim, ó, tocava só música, e daí o locutor dava a hora e dizia, em Birubá, 17 horas e 45 minutos. Vocês estão ouvindo o Rádio Birubá ZYU 79, transmitindo em caráter experimental. Ficamos 1 ano inteiro fazendo só isso aí. Não dava nem o nome da música? Nada. Tocava a música e tu dizia esse que eu falei agora. 1240 era a nossa. Isso era cada bloco de músicas? Cada bloco de música, assim, de 3, 4 músicas dava, assim, para identificar quem que estava escutando, né? Que rádio que era, que posição estava no dial dele, né? A sintonia da rádio. Daí entramos no ar, tá? E daí foi em 14, em 64. Eu tinha 14 anos. Daí o seu Olavo foi lá numa cerimônia que tinha lá, o seu Olavo era o diretor da rádio, né? E daí, nas apresentações lá, ele me viu eu declamar um verso lá e tal. Daí ele achou interessante, né? Daí ele veio, depois que eu apresentei, ele veio falar comigo, daí ele perguntou assim, tu não quer ir fazer um teste, não quer ir lá na rádio lá? Eu digo, não, posso ir até. Daí eu vou falar com teu pai lá. Daí ele foi lá em casa, falou com o pai, daí fui. Eu estudava de manhã e de tarde eu ia para a rádio. Guardava disco, era um office boy, daí ia buscar a merenda, de tarde tinha que buscar sanduíche para os operadores, para os locutores. Guardava disco, a época que era muito usada as homenagens sonoras, né? Os aniversariantes, né? Aniversaria hoje o senhor fulano de tal, residente lá no São Paulo Pontão. Sua esposa, em prova de muito amor e carinho, lhe oferece a música tal. Aquilo passava as tardes inteiras rodando aquilo. Pagava R$2 por música. Imagina. E fazia essa homenagem. E daí no fim o aniversariante agradecia, né? Então, me criei nesse meio.
vendo artistas do Rio Grande do Sul estarem aqui, Teixeirinha, Gildo de Freitas, todos os artistas que vinham na região, que gravavam discos e vinham pessoalmente trazer o disco para a gente. Sim. Aqui na região tinha a Rádio Birubá, tinha a Rádio Cruz Alta, tinha a Rádio Soledade, a Cristal de Soledade, que é uma das mais antigas, e a Rádio Carazinho e Passo Fundo. Então, tu te imagina, Andrei, a abrangência que tinha essa rádio aqui, né? Toda essa região aqui do Alto Jacuí, aqui do outro lado do Rio Jacuí, aqui, Campos Borges, Alto Alegre, Jacuizinho, todo esse lado aqui de Santa Bárbara do Sul, parte de Cruz Alta, aqui Fortaleza, 15, Saldanha, né? A parte de Colorado, Não Me Toque, Carazinho. O que nós tínhamos de publicidade, Andrei, de Carazinho era incrível, viu? A Augustin, a grandes firmas de vendas de carro, de implementos, a Belauxen e lojas grandes de Carazinho, todos anunciavam na Rádio Birubá, graças à nossa penetração que nós tínhamos. Mas nós tínhamos um quadro bom de locutores, né? Bom, daí quando eu fui para a rádio, daí fui, tá? Em 64, eu estava guardando o disco, daí um dia eu comecei a me interessar para fazer técnica, né, para cuidar. Ela tinha uma mesa, era uma Grundig, uma alemã Grundig, que o Patico trouxe da Alemanha. E daí eu comecei a aprender, né? Tinha o sistema era assim, era 2 pratos com 3 rotações. A de 78 rotações por minuto que tocava o jingle de lata, né? E a rotação 33, 45, que era os compactos, e o long play, que era 33 RPM. Então, quando o locutor estava falando, os blocos eram de 5 em 5 minutos, tinha 3 minutos da música e 2 minutos da comunicação e da publicidade. Os blocos eram divididos, o horário se dividia em 5 minutos. Aí tu tinha que dar a hora, tu tinha que dar o prefixo, tu tinha que dar informações, tu ia comunicar e anunciar a próxima música. E daí aprendi a técnica. Daí o primeiro passo fui operador, e era dos bons, trabalhava, daí tinha que trocar agulha. Quando tinha que tocar um jingle de 78, que era um disco de lata, daí você tinha que apertar-se em cima do picape para virar a agulha, né? Tinha 2 agulhas, uma agulha 33 e uma agulha 78. Daí tu virava a agulha e tocava o jingle. Depois, quando via a música, tu virava de novo, né, a agulha para tocar o disco. A função era sonoplasta? Sonoplastia, dizia assim. Era sonoplastia, operador de som depois, cara. Tá, o que aconteceu? Daí ali eu tinha 15 anos por aí que eu tinha. Daí eu comecei a fazer laboratório. O que é laboratório? A rádio fechava, a rádio abria às 6 da manhã, tinha aquela programação gaúcha, depois tinha os programas do meio, que era da Maria Helena, o Atendendo o Ouvinte ali. Depois, na parte do meio-dia, ele tinha os evangélicos, as igrejas. Meio-dia tinha o noticiário com o Plínio. À tarde entrava o Léo com o sertanejo. Da 1h30 às 3 até às 5. Às 5 entrava a música Gaudéria até às 7. Daí às 7 entrava a Voz do Brasil e às 8 fechava. Quando fechava a rádio às 8, eu ficava lá. Ia lá, pegava um gravador grande, já tinha os Akai, tinha os Grundig, de rolo, tudo de rolo, né? Tudo de rolo. E tinha os pequenininhos, né? Da Philips. E daí eu ia fazer laboratório. Daí lia, escutava, lia, chamava o Plínio. Plínio, não tá mal, tá oscilando, não tá dando sequência vocal, precisa mudar, precisa ter padrão de voz, tá? Tem muita alternância aí da tua fala, tu precisa entrar num tom e terminar naquele tom, né? E ter que cuidar a pontuação. Vírgula, a expressão da vírgula, né? A expressão da interrogação, tu tem que fazer na tua voz. Da flexão. Tu tem que tudo saber a frase, tu não pode terminar do mesmo jeito. Ou é ponto, nova linha, né? Ele diz assim. Vírgula, tem a sequência, né? E interrogação, né? E tem a exclamação. Exclamação. Então tá. Daí fui aprendendo. Daí fiquei acho que 1 ano fazendo laboratório, quieto, esperando. Que nem um jogador de futebol que está na reserva esperando o momento de entrar para poder mostrar o trabalho, né?
Daí a rádio, quando eu fui para lá, era ali onde é que é a loja Pompo ali, que era. Agora é em cima ali que era a Bote Farol. Era o sindicato dos metalúrgicos ali. Hoje é né? o sindicato ali. Acho que é ali, né? Ali era a Rádio Birubá ali. E daí eu já estava na rádio, já tinha se mudado aqui para né, que é hoje ainda. Aquilo foi em 68, que a rádio veio para cá. Daí uma tarde, eu era operador da Maria Helena, tinha um atendendo ouvinte, nós estávamos bombando no ar, nós tinha sintonia, era uma loucura aqueles programas, e eu era operador da Maria Helena, do programa mais ouvido na parte jovem, né? Era ela e eu e o Zé Fauro, que era nosso trio, né? Zé Fauro comunicava também? Não, o Zé Fauro não. O Zé Fauro era o nosso produtor. Produtor e da parte técnica, né? Precisava sempre de ter um cara que dava muito, caía muito, tá? Era aquelas antenas, então era coisa muito antiga. E daí uma tarde, era mesmo uma quarta-feira, nós tínhamos um locutor de fora, ele era de 3 de maio. Eu lembro até o nome dele, era Ariovaldo Santos, ele era. Mas o cara dono de uma voz assim incrível, né? O cara tinha um carisma, assim, tinha um jeito de dizer as coisas, né? Ele dizia com propriedade, né? Ele falava, ele encantava quando ele abria a boca assim, o cara do outro lado do rádio, o cara parava assim para ouvir, um cara que dizia coisas com fundamento, uma né? Voz de autoridade. Uma voz de autoridade, né? E daí Andrei, faltou aquele cara, não sei se ele ficou doente e tal, daí o Plínio, que era o nosso gerente, né? E agora, diz um outro cara, o que vão fazer? Diz o Plínio, não, bota o Nogueira. O Nogueira não está preparado. O Plínio ligou pro seu Olavo, ô, seu Olavo, assim, vou botar o Nogueira para fazer o horário. Ah, mas o Nogueira, não, seu Olavo, o Nogueira tá no ponto. Eu entrei, era uma quarta-feira, em maio de 1967. Daí não saí mais do microfone. Tem horário, daí. Já arrumaram outro horário pro cara. E eu fiquei naquele horário. E daí fui fazendo, né? Porque naquele tempo eu era cabeludo, era baterista, tocava nos Redstone de Espumoso, a banda jovem, nós era nós tocava Beatles, tocava Renato, tocava Roberto, eu cantava, né? Assim, nós íamos nos bailes, nós anunciávamos os bailes aqui no interior de Birubá, aqui. Nós chegava às 5 da tarde, tinha 20 guria, 20 rapaz querendo me conhecer, queriam saber, o Nogueira, eu anunciava, né? Nesse sábado eu vou estar tocando com o Redstones lá em tal lugar, né? Mas enchia de gente para me conhecer, bater foto comigo, tá? Graças ao microfone, né? O que o rádio possibilita, o que a comunicação naquela época fazia, né? Hoje em dia existe essa enormidade de emissoras, né? Mas naquele tempo nós éramos considerados como uns artistas, né? Nós éramos tipo do artista, mas eu nunca me subiu na cabeça, sempre fui. Né? Mas o pessoal via a gente como algo diferente, né? Como uma pessoa que tinha alguma coisa a mais, né? E daí toquei nos Redstone, depois toquei no Continental de Itapera, né? E conforme foi a idade avançando, Andrei, daí eu fui mudando de categoria de apresentação, entende? Então o rádio é o seguinte, tu não pode botar um guri muito novinho, né, para apresentar naquele tempo, não era, hoje em dia tem, né, mas no meu tempo não era assim. Um cara novo tinha que fazer programa jovem, gurizão novo, né, um DJ, né, eu fui o primeiro DJ de Birubá, mas não era DJ daquela época, DJ é DJ, o que quer dizer DJ? É disque jockey, jockey pode transferir para corrida de cavalo, também, né? Carreiras, né? Hipismo, né? Disque jockey. Esse que era o nome. Eu tenho carteira do Flávio Lima, do Cine Teatro Apolo, com entrada franca, né? Tinha a permanente, ele tinha o Orlando Nogueira, permanente. Eu chegava, todos os filmes eu não pagava para entrar. Não pagava, eu tinha permanente do dono do cinema. E daí eu fazia programa jovem, um cabelo aqui nas costas, né? Eu tenho fotos, tudo. Lá em casa tem as fotos. E daí fiz anos essa parte aí. Depois fui pro quartel, voltei, tá? Daí, ali, depois que casei em 78, daí fui pras bandas. Daí fui pras bandinhas. Eu tinha o Esquina da Alegria, que era das 10 às 11h30, que era uma loucura de carta que eu recebia.
Todos os dias, Todos os dias. 10 da manhã, entrava a bandinha. Entrava a bandinha. Esquina da Alegria. Ali... Que tinha até o horário das 10? Era... O Atendendo Ouvinte. Era a música do Atendendo... Que tinha outros locutores aí, né? Tinha Sim. o Jairo Ferreira, depois que a Maria Helena parou, né? Tinha um monte. O Rogério Mauro fez o Atendendo Ouvinte, né? A grade no início começava às 5 da manhã? Como? Às 6 da manhã começou a grade, Depois a rádio mudou, né? 5h30, depois veio para 5, né? Ela mudou muito a nossa grade de Às 6 da manhã, o primeiro programa era Gaudéria, a Alvorada Campeira. Alvorada Campeira, música gaúcha até Gaudéria, até as 7h30, 8, né? Variava, né? Às vezes. E daí às 8 entrava o programa Jovem, né? Jovem não, era aqueles... Roberto Carlos, Renato, né? O Vanderlei Cardoso, conjuntos e cantores da época, né? E em que parte se encaixava o noticiário? O noticiário era meio-dia. Meio-dia era notícias. Era 12h30. Era assim, Andrei, ó. Nós tínhamos de 5 minutos antes da hora cheia, nós tínhamos 2 ou 3 notícias que nos davam, né? A notícia na hora certa. Não, a notícia na hora cheia. 5 para as... Agora é 8h54. 8h55 nós entrava. A notícia na hora cheia. Daí entrava um efeito lá, dava uma característica e entrava. De hora em hora. De hora em hora. Ibirubá Notícias. Aconteceu, daí nós dava notícia, Ibirubá notícia na hora cheia volta às 9h55. Daí seguia a programação daquela grade. Estilo que a gaúcha faz hoje, né? Exato. A gaúcha de hora em hora... Da informação. E daí, Andrei, chegava ali às 11 horas, daí tinha um monte de programas. Aí tinha programa religioso, da igreja evangélica de Ibirubá, né? Que abrangia Ibirubá, 15 e Santa Clara. A hora evangélica. Eu acho que até hoje tem esse programa. Depois nós tínhamos ali o meio-dia, tinha a oração do Pai Nosso, que é tradicional. Daí tinha o Magazine Social e a Hora da Solidariedade. Mas esses 2 programas, André, eu estou em casa e fecho os olhos e começo a me recordar assim, bota uma música boa lá, bota uma música clássica, né? Uma sinfonia, alguma coisa, para me deixar bem leve assim. Eu fecho os olhos e me lembro daqueles programas. O Magazine Social, ele registrava, Andrei, os aniversários e dava as promoções, os eventos sociais de toda a região. Sempre eu que fazia esse programa. Às vezes, Andrei, eu tinha que pedir auxílio para um outro locutor para me ajudar, de tanto aviso e de tanto recado que tinha para dar. Mas o mais importante era a Hora da Solidariedade. O Hora da Solidariedade era uma loucura aquele programa. Aquilo ali tinha uma sintonia, eu tenho com toda certeza, era de 100%. Sintonia 100% em toda essa região. O cara vinha para a cidade para fazer um negócio e às vezes ele não conseguia voltar conforme combinado com a família. Ele ia lá na rádio e botava o seguinte aviso: atenção, tal lugar aí, atenção, São Sebastião, familiares de fulano de tal. O mesmo avisa que não conseguiu realizar todos os negócios pela manhã, voltará somente no ônibus das 4 da tarde. Agora tu te imagina que tipo de recado e de comunicação o rádio prestou, né? Falecimentos, nascimentos, negócios, nós noticiava. Altas de hospital, baixas de hospital, tudo quanto era recado e notícia, a gente transmitia. Tá? Tem muito folclore disso aí, muita coisa, muita piada que inventaram também disso aí, né? Dizia um cara que veio para a cidade para comprar tripa para fazer salame em casa, né? Daí mandou um recado para a mulher em casa, né? Exato. E daí tinha alguém embaixado no hospital, né? Daí ele botou o recado e não sei se ele escreveu errado, o locutor leu errado. Alô, fulano de tal, diz fulana foi operada e passa bem. As tripas vão seguir mais tarde. Mas as tripas eram para fazer o salame, né? Não tinha nada que ver. Então são tudo coisas assim.
Bom, daí, da nossa grade, daí tinha depois disso aí, a meio-dia entrava o noticiário. Ali era o grande jornal falado, né? Era o rádio. Foi diversos nomes, mas mais foi o da Lojas BBC, Lojas Tomé Fleck, que era a grande referência do comércio de Birubá, eram as lojas BBC. Era ali na General Osório, onde é que é hoje ali a Calçados ali, a Esportiva Calçados, todo aquele pé ali da família Beitune. E do outro lado da rua ali, onde é que é a Quero Quero, né? Ali foi as grandes lojas foram aqui de Birubá. Começou, as lojas grandes foram ali. Tá, desse noticiário era o Plínio Machado, que era o locutor, certo? Plínio era a voz referência do noticiário, né? Plínio era o locutor, era o nosso ponta, né? Em toda a parte política, a parte assim quando tinha notícias assim que tinha que ter uma pessoa assim o Plínio tinha uma postura assim, ele era um cara assim super elegante, tinha credibilidade, um cara assim fora sério. Então o Plínio entrevistava os governadores, os prefeitos, os vereadores. Então essa parte política, essa parte dessa notícia, era tudo com o Plínio, né? E daí eu já era outras coisas, pegava o gravador, já ia fazer reportagem aqui, reportagem ali. Tá. Esse noticiário era meia hora. Era das 12h30 a 1 da tarde. À 1 da tarde entrava o Antena Esportiva, que era um programa que globalizava todos os esportes, né? Mas basicamente era o futebol que era o principal da época. Esse programa era da 1 a 1h30. Da 1h30 entrava o Casa de Caboclo, que era música sertaneja raiz, porque não tinha aquela época esses bonitinhos que estão agora cantando aí, né? Porque se o sertaneja, primeira coisa, você tem que ser o visual, né? Pode notar, é tudo visual, garotão, né? Para poder chamar o público jovem, né? Mas naquela época era Tonico Tinoco, que eram uns velhos, era Zico e Zé, que era Lilonche Leonel, entende? Pedro Bento Zé da Estrada, né? Depois que veio Milionário do Zé Rico, né? Foi a primeira dupla, Milionário Zé Rico, Pedro Bento Zé da Estrada. Então era essa música sertaneja, mas uma música raiz, de viola, músicas bonitas, com temas bonitos, né? Tinha o Carreiro de Pardinho, né? Coisas fantásticas aquela música. Depois que a música sertaneja foi mudando, que ela mudou, né? Que ela mudou para essa parte mais sertanejo universitário, sertanejo isso, sertanejo daquilo, e as cantoras que não tinha cantora, tinha as irmãs Galvão, tinha as irmãs Barbosa, tinha a Inesita Barroso, né? Já tinha a Berenice Zambuja, gaúcha aqui, nossa. Então, essa era a programação. Daí, às 4 da tarde, às 3 da tarde, da 1h30 às 3. Às 3 horas entrava eu, naquela parte minha. Era o Discolândia. Discolândia era o mundo da música. Aí eu tocava tudo. Frank Sinatra. Tu imagina, eu abria programas com Frank Sinatra, cara. Pra te ver o padrão da época. O que não... Frank Sinatra. Nós tocava tudo. Tocava Elvis, tocava Rollins, tocava todas essas... Elsa Fitzgerald. O Freddie Queen, o alemão, não o Freddie Queen do grupo Queen. Esses cantores da Alemanha, os cantores, toda a parte do mundo. Nós tinha o acesso aos discos, porque ela tinha um convênio com uma firma de São Paulo que nos mandava as novidades da Europa. Era um programa que chamava-se Presença da Europa. Era um disco grande, era um bolachão grande, acho que era uns 40 minutos, né? Ali vinha todas as notícias da Europa. Notícias? Notícias da Europa. Em um disco? Num disco, na semana, era semanal. E aí conseguia gravar naquele disco de novo? Não rodava, era um disco pronto. Vinha um disco mixado próprio para nós. E ele depois era descartado? Era guardado, né? Guardado, descartado, guardado. Daí dizia, o cara falava em português, né? Daí dizia assim... Programa Presença da Europa, nunca esqueça. Todos os sábados de tarde. Presença da Europa. Notícias da Alemanha. O chanceler Bonn, tal, daí dava o nome. Eu já conhecia tudo. Daí o Charles de Gaulle lá da França, daí o outro lá. Dava as notícias, né, do Reino Unido, da Inglaterra, dos Países Baixos, da Holanda, dali do centrão ali, Portugal, Espanha, né, Alemanha, França, Bélgica. Uma vez por semana, um resumo de informações. Resumo de informações da Europa, presença da Europa. Vinha o disco, rodava aquele disco, já ficava... Com música, tinha música. Sucesso da Alemanha hoje. Tocava uma paulada da Alemanha lá.
O cara lia umas notícias, a doutora tá tocando na Inglaterra isso aqui, ó. Entrava um Beatles lá, ou entrava um outro que legal, lá. hein? Esse era o programa, Presidência da Europa. Apanhado completo. Completo, cada semana vinha atualizadíssimo. Só que era notícias da semana. Mas era um jornal, é que nem um jornal, que nem um semanário. Era um semanário, no sábado, vinha religiosamente no correio certinho. Essa é uma dúvida que eu tenho, Orlando, de como vocês buscavam as informações, né? E as músicas principalmente. Então, não tinha internet, né? As coisas eram bem complicadas. Telefone, talvez, tinha poucos em Ibirubá, né? De telefone de linha. Então, tinha que haver uma rede de sustentação, uma rede de contatos muito grande e tudo isso funcionar para vocês não ficar sem nada ali para colocar no ar, né? Bom, deixa eu terminar essa parte. Daí saía do Casa de Caboclo, daí ia até às 5. Às 5 entrava o Buenas Viventes, né? Que era o Léo, que apresentava o sertanejo, que apresentava o Buenas Viventes. Depois que entrou o Ricardo... Léo Taixa. Que foi os primeiros, a primeira equipe, né? Eu faço parte dessa primeira equipe, né? Que era o Plínio Machado, falecido. Léo Taixa, falecido. Nelson Guides, falecido. Maria Helena, falecido. Zé Fauro, falecido. Ricardo Rep, falecido. Lauro Stefanello, falecido. André Stefanello, falecido. Maria Helena, falecido. Moacir Refati, operador, falecido. Moacir Constantino, pai do Maurinho, aprendi com ele, falecido. E tem um monte mais que trabalhar. Eu sou o único vivo daquela época. Por quê? Porque eu fui cedo pro rádio. Eu fui com 14 anos. E os caras que estavam lá, o mínimo que tinha era 24, 25. E eu tô com 70, faço 76 agora. Os caras já estavam... Então não tem. A distância era enorme, né? Então, por isso que... E depois o meu cuidado, né? Eu sou um cara que eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu não fui de bebida. Eu praticava esporte, né? E me cuido muito da minha alimentação, exercício físico, né? Então me cuido, procuro me preservar e me cuidar. Depois do Buenas Viventes, daí ele ia até às 7, que nem eu te falei. Às 7 entrava a Voz do Brasil e a rádio fechava. Mas quanto custava, Orlando, para botar um anúncio comercial? Era caro? Não. Eu não tenho parâmetro para como te dizer isso aí. Mas não era caro. Não era caro. Conseguia um espaço bom lá com meio salário mínimo? Olha, conseguia, nós tinha muita publicidade, porque o rádio era novidade. Então todo mundo queria anunciar no rádio. Todo mundo queria que seu nome aparecesse no rádio. Imagina, era o que existia de mais... Eu lembro uma vez tinha um turco, um jordanês, ele tinha a Casa Paulistana. Essa casa era ali, né, que é hoje a FAI. Onde é que é a FAI? Ele tinha a Casa Paulistana. Daí ele fez uma publicidade no rádio e não gostou. Daí ele chamou nós lá. Daí diz o Plínio assim, Nogueira, vai lá ver o que o baixinho, que ela era um baixinho. Cheguei lá, ele começou a me explicar que ele não queria a propaganda que nós estávamos fazendo, que ele queria que o locutor pegasse e batesse com a mão em cima da mesa, desse uns 3 muros em cima da mesa, assim, e dissesse assim, pare tudo que você estiver fazendo, pare, escute, venham comprar na Casa Paulistana. Ele queria algo mais agressivo, assim, né? Só para até dar um exemplo, né? Mas, Andrei, tu perguntou antes como tu conseguia material que nós estávamos meio isolado do mundo, né? Não tinha comunicação. Sabe o que eu fazia? Eu ficava noites, até às vezes 2 da madrugada, escutando a Rádio Globo, a Rádio Tupi e as rádios de São Paulo e do Rio, para me tirar subsídio. Eu tirava frases, eu tirava os sucessos que estava tocando no Rio e São Paulo, e os caras perguntavam como é que tu sabia, como é que tu sabe disso, tu não tinha jornal, não tinha nada que te orientasse, não tinha telefone, não tinha contato com essa gente. Eu pesquisava, André, eu ficava noites e noites tirando frases para botar nos meus programas de noite.
Lembrando que você conseguia sintonizar as rádios Sintoniza, aqui, né? Tá. A Globo é 800 e... Na época, a AM 800 e pouco, né? A Tupi já existia também. A Tupi, o Coli Filho tinha um A programa. Tupi era 1220, né? 1220, Era bem pertinho da Rádio Birubá, inclusive, ali, Exato, 1240. Então, dava quando a bigo- Rádio dava- Birubá saía do ar, você conseguia. Dava bigode Eu às vezes. escutei a Rádio Tupi 1220, olha, há uns 10 anos atrás, eu ainda ia a Passo Fundo, depois da meia-noite, escutando a Rádio Tupi. Porque nesse horário o dial tá mais limpo, né? Sim, tá As limpo, rádios vão desligando sim, e tal. sim, Então sim. você conseguia escutar tranquilamente. Rádios do Rio de Janeiro, de São Paulo, você ouvia local aqui. Eu tenho um rádio ali comigo, é um Transglobe da Philco, de 9 faixas de onda. Que isso, olhando hoje, as pessoas mais jovens aí, elas até demoram a acreditar Sim, sim. que vocês conseguiam sintonizar uma rádio de São Paulo, sendo que aqui hoje, para sintonizar uma rádio de Passo Fundo, aqui é difícil já, porque está muito sujo o dial, né? Sim. Muita frequência, muita coisa. Tá muito cheio. Mas nessa época aí dava, né? Dava, tinha bastante espaço ainda, né, no dial. E eu pegava isso aí e via os sucessos daí. Eu dizia, ó, pessoal, tá tocando, o Rádio Tupi do Rio tá tocando isso aqui, ó. Daí botava, Guinaldo Timóteo. E basicamente era música brasileira, aquela que tinha, né? E alguma coisa de estrangeiro que vinha, né? Você tinha um gravadorzinho para gravar também ou só anotava daí? Não, eu anotava e gravava, eu tinha um gravadorzinho pequeno. Para poder escutar depois. Eu gravava, assim, daí eu tirava as frases. Eu tenho lá em casa até hoje, um dia eu vou trazer para te ver. Eu tenho umas 4, 5 páginas só de frases de efeito. O que é frase de efeito? Frase de efeito é aquela introdução bonita que tu dá antes de tocar a música, né? Só para te dar um exemplo assim, uma voz romântica, uma voz bonita, o talento de Altemar Dutra. Aí entrava a música assim, né? O swing do brasileiro, a música brasileira em ascensão, vamos por assim, né? A grande voz do Brasil do momento, Clara Nunes, né? Apresentava, dava o carinho. Dava aquela, entende? Aquele up, assim, aquela coisa bonita, né? Sim. Uma frase de efeito que valoriza, né, o contexto, quando tu diz uma coisa bonita, antes de uma introdução. Então, Andrei, assim que eu comecei a fazer construir a minha trajetória no rádio, com muita responsabilidade e muito amor e muita dedicação às coisas que eu faço. Tudo que eu faço hoje em dia é nesse sentido, né? Eu procuro... A perfeição não existe, né? Não tem perfeição, não tem. Tu pode fazer, mas eu procuro sempre o melhor. Dar o meu melhor, né? Oferecer o meu melhor quando eu me proponho a fazer um trabalho que seja coletivo e que tenha gente que esteja ouvindo, né? Eu procuro fazer aquilo da melhor forma possível, né? Para que aquilo saia bem. Você tem irmãos, Orlando? 2 irmãs. A Maria Odete, que era casada com o Raine, um músico, né? O Raine da Sete, o Vermelho. É? A Maria Odete que era casada com o Raine falecido. E a minha irmã Verônica, que era casada com o Paulo Bratz, que faleceu há pouco tempo também lá, da São Lucas e Paulo. Pessoa importante ali, o Raine, gente. E... Se for buscar na tua ancestralidade, tinha alguém com a veia de comunicador? Teu Não. pai, teus avós? Não, o meu pai tinha uma voz muito bonita. Eu peguei a voz do meu pai. Meu pai tinha uma voz assim, que ele falava assim, era uma voz clara, uma voz limpa, né? Porque a minha voz é uma voz limpa, né? A minha voz é uma voz que ela não te machuca, né? Tu ouve, né? A minha voz é uma voz assim que você... Eu posso falar o dia inteiro contigo e eu não vou agredir o teu ouvido, né? Com as vozes estridentes ou agudas, assim, muito... Sim. Então, eu tenho um padrão de falar, assim, né? De se expressar que eu consigo te segurar do outro lado, né? Eu seguro você, né? Às vezes eu vejo os programas das emissoras e uma coisa que às vezes certos amigos eu digo para eles, quando fazem entrevistas com certos assuntos, né? A abreviação da pergunta e da resposta, né? Porque às vezes uma resposta muito comprida, uma pergunta muito comprida, o ouvinte ele foge ele não quer. Ele quer que tu pergunte uma coisa que tu responda sucinto, que tu responda assim com brevidade, né? E seja breve e objetivo. Objetivo, né? Objetivo na tua resposta. Abraços aqui para você, ó. O Maurício Silvestre está te mandando um grande abraço, mestre e grande profissional, diz o Maurício aqui.
O Aroni Oliveira está escutando, um abraço ao amigo. O Vanderlei Santos de Souza também manda aqui um comentário. Bom dia, grande amigo Orlando Nogueira, merecedor dessa homenagem. Sempre tive uma admiração por você, meu irmão. Tião Rufino, bom dia a todos. Estou em Santo Ângelo. Valdir Pereira Rodrigues, lembrei dele agora, diz o Tião Rufino. Marcos Reinheimer, bom dia, abraço a este radialista. Lembro de todos os programas que fazia, bons tempos. E a Magda Elbeituni também manda um bom dia aqui ao Orlando Nogueira, nosso convidado da manhã de hoje. Mestre da comunicação, Orlando, você conseguiu concluir os teus estudos? Até que etapa você conseguiu aí desta? Não, eu fiz só o segundo grau, né? Porque naquela época, na minha época, tinha o passo seguinte era a escola de contabilidade que técnico, tinha, né? A escola técnica que tinha aqui, que era aqui né, que era o museu antigamente, aqui na do Monsenhor Filho. Biblioteca? A biblioteca Justina. É ali que era o foi colégio. A primeira escola técnica. E daí isso para mim não era o que eu queria, né? E daí fui. Mas eu fazia sempre curso de inglês, né? Uhum. Eu precisava do inglês. Sim. Eu precisava de inglês, eu precisava de... O Plínio Machado foi um dos caras mais importantes na minha vida, né? Na parte assim de auxílio. Ele e o Nelson Guitz, né? A parte de eu fazer o meu lado profissional, de me orientar pelos caminhos, né, do microfone, de dizer as coisas como eu devia de dizer, né? O Plínio sempre dizia assim: se você não tem certeza daquilo que tu vai dizer, não diga. Orlando, deixa eu te perguntar, você passou pelo Juventude, né? Você Sim. foi um bom jogador, você foi um jogador de destaque, jogava com a 9? Com a 9. Atacante, centroavante, né? O homem-gol. Não deu para conectar o Orlando jogador com o Orlando comunicador? Você chegou a fazer reportagem de campo? Ou você chegou a participar como comentarista? Sim, só não narrei. Fui comentarista, fui repórter de campo. Tenho gravações lá em casa, naquela época. Teve o teu momento de jogador e teve teu momento depois que eu machuquei, eu operei os ligamentos, eu estourei os ligamentos cruzados, né? Uhum. Aí não consegui mais jogar. Mas joguei no Grêmio Birubá. Eu com 16 anos estava no Grêmio. Joguei no Grêmio. Depois fui pro Juventude. Joguei com todos esses craques ali, né? E eu fui presidente do Juventude em 75, né? E ajudei muito, trabalhei muito, né? Muito soro meu tem lá. Do meu amigo Capal, o Capal é o juventudista, o maior juventudista de todos os tempos é o Capal. Ninguém fez mais pro Juventude do que o Capal. Ninguém. O Capal é o nosso símbolo. O Capal é a nossa referência, né? Como amor à camisa, como dirigente, como abnegado. Capal, né? Inclusive foi homenageado em vida. Foi, e é preciso dizer, isso acontece, Orlando, as pessoas têm que ser homenageadas em vida. Em vida. Se não for, eu sempre digo assim, querem homenagear, diga que ama a pessoa, diga que gosta de você, abrace as pessoas, dê carinho para as pessoas, porque é aqui. Sim. Quando nós fechar os olhos, André, não tem mais o que fazer, né? Entende? Se quiser. E o senhor nessa trajetória aí recebeu uma homenagem esse ano aí do troféu Olavo Stefanello, recebeu ontem uma homenagem do troféu dos 70 anos de Birubá. Do Juventude me deram uma placa também. Juventude também. Agora vamos fazer aquela sede social lá que eu tinha participação boa na construção, né? Vamos botar o meu nome também na sede. Agora daqui uns dias eu vou te comunicar, vocês vão ir lá ver. A sede que nós fizemos lá, muita gente ajudou, né? Sim. Eu estava sempre junto, eu e o Petsa, né? Então vai ter uma placa nova que o André Almeida, que é o nosso dedicado presidente, grande juventudista, grande trabalho fazendo a categoria de base, a manutenção do estádio, né? Agora o André, ele vai vir te comunicar, não vou te dar a spoiler, notícia agora, né, mas eu só vou te dar o toque. Vai vir um grande adendo no Juventude lá, uma grande obra no lado vai ser construído lá. Já está com uma verba arrumada já. É um society. Exatamente, está sabendo já. É um society. Uma quadra de futebol society. O society vai ser feito ali. Que legal, a gente vê, né, as entidades de Birubá, históricas entidades, podendo crescer, né? Crescer. O Grêmio que está meio parado, né, seu Orlando? Está meio parou, desativado, meio, né? O Neco está ali, tá mantendo toda a estrutura e tal, mas
O Grêmio que tem a filiação aí na Federação Gaúcha, né? O Juventude, infelizmente, Perdeu perdeu a filiação e agora é muito caro para conseguir voltar isso aí. Mas, Orlando, voltando ao assunto aqui, o Ricardo Filho está te mandando um abraço. Grande amigo Nogueira, profissional competente e grande amigo. Sempre uma satisfação ouvir suas histórias e voltar no tempo de lembrar aí os grandes profissionais do rádio. Histórias memoráveis. Um abraço do Ricardo Filho. Então o Orlando chegou lá na Rádio Ibirubá, né? Pegou essa velha guarda, essas pessoas que estavam lá já, e depois de você foram chegando novas. Daí eu queria que você citasse aí quem chegou depois do Orlando lá. Teve Silva Júnior, Carlos César, o Camargo entrou há pouco no ar aqui, disse que você fez um teste lá com ele. Sim. Quem foram os filhos do Orlando Nogueira no rádio? Tem tanta gente. O Maurício Silvestre, o Carlos César, o Silva, o Camargo, a porta de entrada o Régio, toda foi na era Rádio comigo, Ibirubá. era tudo comigo. Quando eu chegava lá na rádio, encaminhavam para mim, né? Eu sentava com eles, daí eu falava deles, da importância deles serem, além de ser, quando já estavam no esquema, né, de trabalhar, né, que tinham sido, já estavam nos testes ali, além de você ter que ser um bom profissional, você tem que ser um bom cidadão. Sempre dizia para os caras, vocês têm que se portar, saber se comportar, entende? Não quero saber de ver que você tal de briga, tinha muita briga na época, de bebidas, não, isso aqui não pode, tu tem que ser um bom cidadão. A rádio, aqui é uma vitrine, você não vai falar lá no ar aqui e você vai aprontar aí, não, isso aqui nós não admitiam. Então nós tínhamos uma diretriz assim, né? O Rogério Maurer, mais dezenas de operadores, o Morcelli que está na Sorriso, lá o Morcelli, um grande amigo, o Beto Esquisse, o Ingo Drimayer, um grande companheiro, o Rudimar Pitinini, que está na rádio lá de Independente de Lajeado, um grande companheiro. Mas um dos mais famosos, que o meu discípulo, foi o Fernando Duesse, né? Sim. Fernando Duesse foi meu discípulo. O Fábio Chardon. O Fábio é o âncora do grande jornal da manhã da Rádio Chapecó. Né? O Fábio, muito bom radialista. O Fernando era excelente, a maior injustiça do mundo ter acontecido aquilo com o Fernando. Faleceu no acidente da Chapecoense. Do avião. E o Gilson Trener, foi meu operador de som, trabalhou comigo na rádio. O dono da Star. O pai hoje dono de rádios em Nometoque, em Carazinho. Como é que o Gilson chegou na Rádio Ibirubá? Que história tem esse cidadão? O Gilson, o pai dele, tinha uma mecânica de carro aqui na Progresso. Eu não me lembro o nome do pai dele. Mecânica Pitangueira se chamava. E a mãe dele é a dona Gessi. O Gilson se criou na cidade pequena, todo mundo conhecia, humilde, né? Humilde, mas um guri gente boa. Eu sempre gostei do Gilson, ele sempre teve aquele padrão assim dele era comportado, ele era quieto, né? Ele era um guri gente boa, né? Sempre considerava um guri gente boa. Daí um dia faltava o operador lá, daí eu falei pro Plínio assim, Plínio, vamos pegar o Gilson aqui para trabalhar com a gente. Daí, não, vamos pegar. Daí foi lá, fez uns testes lá, fiquei uma semana com ele, ensinando ele lá na nossa mesa, na Grundig lá. Daí ele ficou bom. Daí contrataram ele. Daí ele ficou, trabalhou tempo. Daí ele foi embora para o Nometoque, né? Daí ele fez a história dele lá, né? Pois ele conta que chegou em Nometoque com todo o respeito, que com uma mão na frente e outra atrás. Sim, o primeiro lugar que ele pode confirmar isso, ele morou um tempo junto com o Valdir Rodrigues, quando o Valdir saiu de Ibirubá, o Valdir foi para Séries, que fizeram uma proposta milionária para o Valdir, para os padrões da época, né? Milionária é maneira de dizer, né? Dobraram o salário que ganhava aqui e ele foi para lá. O Valdir foi para Séries. E o Gilson estava lá e o Gilson parava na casa do Valdir, morava lá. E daí a vida, o destino, a roda do destino, ninguém sabe, né, Andréia? Ela vai para frente e as coisas acontecem. E hoje é essa. Aí ele conhece a esposa dele lá. Isso. O sogro tem já sim. uma empresa. Sim.
E acontece aí essa grande ascensão, né? E ele Mas é apaixonado por rádio. Sim, sim, sim. Mas ele colocou toda a sua capacidade, porque a Stara hoje aí é por causa dele. É ele que fez, é ele que botou o conceito dele, a ideia dele. Sim. Ele e os filhos dele, o Gilson, os filhos dele. É uma loucura aquilo lá. Aquilo lá, eu tive lá esses tempos, lá, fui lá visitar lá. É impressionante de tu ver como aquilo evoluiu bom, todo mundo sabe. Verdade, né? Todo mundo sabe. Orlando, para a gente ir encaminhando aqui já os destaques finais, né? A história teria muitos outros capítulos, poderíamos ficar a manhã inteira aqui falando, né? A gente nem entrou ainda na parte do jornal Alto Jacuí, né? Porque o comunicador Orlando, jornalista Orlando Nogueira, não foi só do rádio, foi da escrita, foi do impresso. E aí tem essa passagem com o grande Justino Guimarães Neto, que certamente também te traz aí um monte de lembranças. Um monte. O Justino, sim, André. Às vezes eu ouço você dizer assim, é a nossa redação integrada, né? Mas nós fazíamos em 75. Em 75 nós tínhamos essa redação integrada. A Rádio Birubá e o jornal era uma coisa só, né? O Justino não, ele ia às vezes fotografar, né? Mas a redação era o Plínio que fazia, era nós que fazia. Claro que ele tinha a coluna do Justo. Ele tinha também, né, todas. Mas sim, muitas notícias nós levava pronto para ele, né, entende? E o Justino, em 1975, quando o jornal foi fundado, né, eu estava bombando na rádio. E daí ele me convidou, né? Ele me convidou para mim fazer uma parte social, né? Para mim fazer a parte social do jornal. Daí, por vários anos, eu escrevi sobre a sociedade, sobre os eventos da sociedade, sobre pessoas da sociedade. Falava sobre os eventos, sobre os bailes, sobre os artistas que passavam aqui. Daí passei anos trabalhando com o Justino. Mas tive por ele sempre um carinho muito grande, ela sempre estava junto, né? Às vezes eu saía de manhã, o Plínio dizia assim, o Nogueira leva lá no Justino as notícias. O jornal ia, quinta-feira ia para Cruz Alta no começo, né? Para ser impresso lá, era do Diário Serrano. Depois que ele comprou as impressoras dele aqui. Mas era tudo manual, né? Tudo com letrinha por letrinha, né, e tal. E levava lá, às vezes, notícias em cima da hora, tá? Mas nós sempre estávamos juntos, nós estava sempre juntos, nós sempre conversando. Nós fazia churrasco ali lá no jornal, fazia churrasco lá na rádio. O Justino sempre estava junto. Ele me chamava de Nogueirinha. Ô, Nogueirinha! Era um cara, foi um grande, me ajudou muito, passou muita informação para mim. Eu também ajudei ele em muitas coisas, né? Então, o jornal foi é imprensa, é aprendizado, sempre tu vai evoluindo, né? Porque tu tá no rádio, Andrei, você que não tem, tem um bom trajeto, já tem boa estrada, mas você vai aprender todo dia. Hoje tu tá aprendendo também, amanhã tu vai aprender mais, tu vai aprendendo, né? Nunca ninguém sabe tudo, viu, Andrei? Pessoa que dizer assim que está realizado na vida, está mentindo. Ninguém fica realizado. Hoje, aí, com a inteligência artificial, com o que está acontecendo, a gente não sabe às vezes se é real, se é criado por inteligência artificial, vídeos, né, coisas impressionantes hoje que a tecnologia faz. Então, o trabalho hoje aqui do comunicador é ver se é verdade ou se é mentira. Exato. O dia inteiro você está pesquisando para ver se aquela informação condiz com a realidade ou não. A inteligência artificial, por exemplo, o cara vai escrever um texto, tu não precisa escrever nada. Não, e a voz agora, Orlando, os caras pegam a voz aí e fazem perfeito. O seu Labo fez ali, não lembro? Perfeito aquilo lá, perfeito, a voz dele. Mexendo a boca, né? Sim, toda a expressão. Toda a expressão. Como se tivesse ele lá falando mesmo. Mas nós não falamos do Ibirubá antigo. Bom, isso teria que ser um outro programa, outra hora, porque tá hoje tá cheio. Exatamente. Tá hoje cheio, a história é sobre o Orlando, não é sobre a cidade de Ibirubá. Ah, então tá. Hoje é o Orlando, o perfil Orlando Nogueira aqui. Né? Que momento, Orlando, você encerrou a carreira? Que momento você desliga o microfone? Aconteceu o seguinte, paralelo ao meu trabalho do rádio,
Um abraço aqui pro Osmar Mes, da Marcenaria sim, Móveis meu Mes, está amigo, nos meu ouvindo. amigo, Ele disse que o apelido do Gilson Trenepol era Pastel. É. E o... Eu... Que momento você foi encerrando aí a Tá. trajetória? Eu trabalhava porque eu tinha muito... Quando chegava quando havia o lançamento de um disco, por exemplo, assim, ó, o Teixeirinha vai lançar um disco. O Gil do Freitas vai lançar o disco. Os Serranos vão lançar o disco. Os Monarca, eles vinham a Ibirubá trazer pro cara que fazia o programa. Então, eu conheci muita gente. Essas bandas, na época da Esquina da Alegria, os atuais estavam recém começando. Os atuais, o Corpo e Alma, o Terceira Dimensão, todas essas bandas que Tinham fizeram, que vir pessoalmente no estúdio. Então eu fiz amizade com os caras. Naquela época era difícil conseguir baile. Tu tinha que ter o telefone dos caras e não tinha essa acessibilidade que tem hoje. Os caras me deixavam dizer, Nogueira, tu não quer ser o nosso ponto aqui em Ibirubá? Tu não quer trabalhar para nós aqui? Mas como é que funciona isso? Não. Tu fica aqui do nosso representante. Tu fica aqui em Ibirubá, Tapera, Selo, Formoso, aqui, Santa Bárbara. Tu que vai vender para nós. A gente te dá uma comissão para ti do que tu vende. É um bico por fora. E eu abracei isso aí. Primeiramente com um cara de Cruz Alta que me botou no ramo mesmo. Foi o Hermedo, do Clube Internacional. O Hermedo ele vendia a maior banda que já existiu no sul do Brasil por muitos e muitos anos. Foi a banda que mais estourou, que mais fez sucesso, foi a precursora de todas essas bandinhas que estão aqui. Chamada Os Montanari. Era de Concórdia. Montanari era de Concórdia. Era dois irmãos, o Bruno Montanari e o Oswaldo Montanari. Tinha o Ayrton, que era um baterista. Tinha um outro baixista que só ele que cantava, não me lembro o nome dele. O Kickoff era um trombonista antigo já. E mais um Hermes. O Hermes, não me lembro sobre o nome dele, que tocava sax. Era um sax, um trombone do seu Kickoff, guitarra do Oswaldo, o Bruno Montanari no teclado. Os Montanari foi a banda que mais fez sucesso no começo, né, da divulgação das bandinhas. Daí o Hermedo me chamou um dia, disse assim, Nogueira, tem baile em Ibirubá com os Montanari. Tá, vai lá. Então, daí eu fui. Eu era amigo dele lá do Inter. Fui no baile. Tá. Daí eu disse assim, Nogueira, tu vende os Deg? Tu tem os Deg contigo? Não, os Deg são de Ibirubá, mas eu não trabalho com eles. Na época eu não vendia ainda, né? Tu conhece os Deg? Conhece? Daí eu cheguei que eu falei pro Nelson Deg, arrumei umas 3 datas e dei as datas pro Hermedo. Tá, passou, tá. Daí o Hermedo um dia foi. Daí eu comecei a vender aqui e nós trocávamos figurinha, né? Ele me dava os Montanari, a bandinha do Barrilo, o México Brasa, um monte de banda de Concórdia. Concórdia era o lugar onde tinha mais banda boa, era em Concórdia. Daí eu mandava os Dega, ele mandava os Populares, mandava o Danúbio Azul daqui, mandava o Águia Branca de Panambi, que era uma banda excelente também. Eu tinha o Da 15, a orquestra do Maurer, do seu Libório Maurer, uma baita de uma banda. Daí um dia o Hermedo foi viajar para Porto Alegre, sofreu um acidente de carro, morreu. Nossa. Morreu um acidente de carro. Daí as pessoas ligavam para Cruz Alta para contratar, e a mulher do Hermedo dizia, não, agora vocês têm que ligar para Ibirubá, para esse senhor aqui, esse telefone, que ele que é ficou no lugar do Hermedo. E daí eu fiquei vendendo baile em todo esse parte do estado aqui. Entendeu? Caiu para você essa Caiu carteira Caiu na mão. De oportunidades. De oportunidade. E daí chegou uma época, eu tinha de fim de semana que eu tinha 8 bailes. Eu tinha que ir nos bailes. Tinha que ir receber. Sim, para fazer a social lá, né? E daí chegou uma época que eu estava meio cansado já da rádio. Né? Daí nós fizemos um acordo, sentamos lá. Não queriam que eu saísse, né? Eu estava bem também. Mas o Castor tinha entrado naquela época. O Castor era o grande, no momento que era o Castor que era o Aí já muda a grade, já vem muda a grade, jornalismo. Já mudou todo o estilo, né? Eu já não era, né, aquilo que eu era antes, né? Daí eu achei por bem, né, de mudar. Eu era novo, né? Daí saí
Isso aí. 80 e? 92. 92. Mas uma coisa, Andrei, não adianta. Isso está encravado dentro de você. Está no teu sangue, tá no teu couro, está na tua pele, está na tua carne, está no DNA, tá dentro de você. Tu não consegue sair disso. Isso aí é um vício. Isso aí é um vício. O rádio, a comunicação, a expressão. Quanto mais faz, mais quer. Eu tinha jurado que não queria. Todo dia eu digo, chega, não quero mais fazer esses vídeos mais da internet, não quero mais fazer isso, chega, não quero mais fazer texto, já estou com essa idade, o que eu quero com isso? O que os caras vão dizer? O que esse velho está fazendo isso aí? Vai para casa. Mas está dentro da gente, cara. Eu não consigo parar. Agora a prefeitura me chamou lá para me entregar esse troféu. Daí a prefeita falou, o pessoal lá falou tudo, né? Da importância que isso tem, Andrei. Às vezes tu não dá tanto valor. Mas o que o Nogueira quer mostrar a rua João Tisno ali? Mas as pessoas estão lá no Mato Grosso, lá em Goiás, e moraram na rua. E dizem, eu morei aí. Entendeu? As pessoas, eu tenho dezenas de pedidos, a minha ficha ali de pedidos é enorme. Pessoas pedindo para passar na rua dela. Tu passa na minha rua para filmar a minha rua. Quero ver como está a minha rua. Então isso aí já ficou, é o meu serviço já, né? Isso já ficou a minha parte, entendeu? Então tem que continuar, não posso parar. As vilas, e pior, Andrei, as visualizações, eu fiz uma aqui da Vila Unida, porque eu procuro botar, porque em Ibirubá ninguém conhece mais música do que eu. Ninguém, isso eu digo, de boca cheia. Eu na discoteca a vida inteira, eu sei, da música até do meu tempo, né? Sim. Essas músicas, não, isso não. Eu, conforme é a imagem, eu boto a música que se refere à imagem. Pois eu ia falar isso, o senhor tem um bom gosto musical. Eu procuro casar isso. Casa, né, claro, com a atmosfera. Isso. Eu fiz esse da Vila Unida ali, deu 15 mil visualizações. Eu tenho um aqui da Vila Floresta, que tem a da Rua Carlos Soares, deu 30 mil visualizações. Eu fiz uma outra que eu fiz dia de chuva, eu estava na Mauá, estava chovendo, e vou filmar aqui. É 1 minuto e 20 que eu tenho de espaço. Mais disso, o Face corta. O Coisa falou que eu tinha no YouTube, não tenho no YouTube. A minha página é no Facebook. Facebook. Né? No Facebook. E no Instagram. Daí estava chovendo, eu peguei aquela lá e filmei, 1 minuto e 20. Fui para casa. Mas me lembrei, mas e aquela música da Edile Nunes e Norinha, A Garoa do Amor? Daí fui, pesquisei, puxei a música. Tinha música? Tinha música. Uma luva. Cai, 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 garoa no chão. É pra gente de 60, 70, 80 anos. Ninguém toca, ninguém conhece. Mexe com o laço afetivo. Os caras ficaram loucos. Outra que deu 30 mil e 35 mil foi a guita do Raul Seixas da Mauá. Sim. Aquela ali. Então é assim, mas nenhuma abaixo de 5 mil. A do Asilo igual deu 10 mil. Sim. A do Asilo dos velhinhos que eu fui lá filmar lá, deu 10 mil aqui. E os caras comentam e pedem e falam. Claro, tem uns que tem as críticas também, uns não gostam da música. Não gostei dessa música. Tudo bem. Não, obrigado. Não estamos aí para agradar 100%. Pode. Então eu fiquei muito contente andei com esse troféu. Eu fiquei muito contente mesmo. Estou muito feliz de poder agradecer as pessoas que me ajudaram, porque nada é sozinho, você não consegue nada. Você sempre alguém te ajudou. Na tua vida, alguém te ajudou. Tu não foi sozinho. Claro, tu desenvolve a tua capacidade, o teu talento, né? A tua visão, o teu modo de ser, de agir, de se postar, de se comunicar. Tudo isso soma e agrega para formar depois, né, aquilo que os caras vão ver em você, né? Mas isso não é de um dia para o outro, André. Essa minha conquista do troféu, isso aí veio desde o tempo que eu comecei, né? Das primeiras poesias, né? Eu gravei, Andrei, 3 CDs, eu tenho 35 poesias gravadas. As melhores poesias do Rio Grande do Sul eu tenho gravada. Não fui para vender, eu fiz mais de 6 mil cópias de CD, né? Eu dei todas, nunca cobrei um cruzeiro.
Porque a minha intenção dessa gravação dessas poesias é guardar, segurar a relíquia, a preservação dessas obras. Porque eu sempre, essa obra é do fulano, tá tudo ali registrado certinho, né? Não é comercial. É um resgate para que isso não se perca. Não pode perder essas coisas boas, né? Coisas do Jaime, coisas do Luiz Menezes. Pai, tantas. Se tu vê as minhas poesias, ouve as minhas poesias, tu vê que tem coisas lindas ali. E o Sampa da Sampa Produções, o Edmilson Martins, ele que fazia essas trilhas musicais, né? Nós ia gravar às 2 da manhã, por cada voz. Sabe que para gravar, tu quer gravar um texto comercial? Às 2 da manhã. Tua voz tá limpa, tá pura. Tu gravar às 2 e gravar às 5 da tarde, tua voz já vai estar estourada. Trapo. É um trapo, entende? Então o Samba foi um cara que me ajudou muito, gravamos isso aí, tudo. Distribuir as rádios, as rádios tocam, às vezes o pessoal pede, né? Toca uma poesia do Nogueira aí. Tem tudo quanto é tema, né? Datas, Natal, finados, né? Dia dos pais, dia das mães, né? Para tudo existe Pra uma tudo, música, uma né? música, tá? Isso o Vitor César costuma dizer. É, Ele disse, tem uma música para É. toda e qualquer situação. Então tem um abraço aqui do Ademir Camargo, dizendo que o mestre Nogueira tem grande parte do que eu sou hoje como comunicador, devo para ele, diz o Camargo. O Ari Pinto também deixa aqui um abraço. Esse é professor, tem amplo conhecimento. Parabéns, amigo Nogueira. O Luiz Alberto Tsaiman, bom dia, acompanho o Nogueira em todas as suas postagens. Abraços. E a Eugênia Malman, que linda essa conversa, continue assim, dar valor ao radialista, muito boa essa prosa, diz a Eugênia Malman. Tá aí, Camargo, não, meu amigo Orlando de Moura Nogueira, o senhor deixou saudade, né? Isso fica muito claro aqui, eu acompanho o senhor na internet também, fica muito claro que o senhor deixou saudade neste meio da comunicação, na forma tranquila, serena, equilibrada, honesta, sincera de comunicar, de passar informação, né? Desde o entonamento da voz, né, até o respeito que o senhor tem pelo aquilo que está fazendo, tudo isso formou o Orlando de Moura Nogueira tão admirado, né, que a gente sabe da sua autoridade nesse meio, né? Ela não veio do dia para a noite, ela veio construída com um relacionamento de vários e longos anos com os melhores do rádio que já passaram por aqui, né? Então o senhor teve grandes influenciadores da tua carreira que colocaste no início aí, né? Plínio Litz Machado e tantos outros aí que ajudaram a moldar o profissional Orlando. E o senhor ajudou a moldar outros tantos também que vieram. Eu dizia hoje pela manhã, né? Desde uma característica de uma nota de falecimento, da forma como se passa uma informação, de uma informação boa, de uma informação ruim, de uma característica, de um esporte, de um noticiário, né? Qualquer editoria. Tudo existe uma cultura implementada aqui na região. Começa com a Rádio Birubá, lá na década de 50, né? Vai passando, depois em 87 ali vem a Rádio Amizade, a Rádio CBS, em 2010 a Rádio Cidade, mas todas têm um pouquinho do que foi essa primeira turma de radialistas aí da Rádio Birubá, onde o senhor está incluso, né? Então nós somos um pouco do que o senhor foi lá atrás também, né? Temos um pouquinho desta cultura, temos um pouquinho desta forma de comunicar. Se a gente for escutar o rádio lá de Passo Fundo, ou lá de Carazinho, ou de Santa Rosa, a gente vai ver diferenças, porque lá foram outras pessoas que historicamente construíram a forma de comunicar, né? A base do rádio é a mesma, mas para cada emissora existe uma característica, existe a sua identidade, né? E a nossa aqui foi forjada muito pelo aquilo que vocês construíram. Agradecer, dizer que estamos sempre à disposição, é muito gostoso conversar contigo, Orlando. Agradecer pelos serviços prestados ao jornal Alto Jacuí, o qual a gente tem aqui hoje a missão de seguir com ele, né? De não deixar parar um jornal que tem 51 anos de idade, e que você teve uma participação tão bonita, importante também, em alguns momentos aí, onde o jornal precisou desta dinamicidade, né, da informação do rádio ser colocada também nas páginas, e por isso que a gente tem tanta vontade de levantar da cama de manhã cedo e vir para o nosso trabalho, porque a gente precisa
dar sequência àquilo que a gente recebeu pronto de vocês. A gente recebeu pronto. Nossa missão aqui não é difícil. É só continuar. Seguir. É só seguir, né? Então, a você, meu muito obrigado e que o teu Natal seja feliz, iluminado, próspero. Teu próximo ano aí seja de muitas conquistas e nunca perca, Orlando, o teu entusiasmo. Você é um cara entusiasmado, você é uma pessoa que transmite isso, né? Desde uma conversa até uma postagem na rede social, você transmite entusiasmo. Você tem uma chama, você tem um compromisso, você tem uma luz, um brilho muito forte em cada palavra, a forma que você analisa, a forma que você conta a história, a forma que você registra, que você fala, tem brilho. E isso é para poucos. É para pessoas que realmente, como você disse, foram determinadas ao longo da vida a fazer o que fazem. Comunicar com entusiasmo, comunicar com impacto, comunicar com seriedade, com vontade, com amor pelo que faz. Mas, Andrei, a imprensa Ibirubá está muito bem servida da parte de divulgação dos rádios, dos jornais e das revistas que tem aqui na cidade. Eu ainda ontem, quando me pronunciei, quando a Jaque nós estávamos conversando lá, ela me estava entregando o troféu, quando falei, eu disse que Ibirubá está muito bem servido, da imprensa Ibirubá é muito qualificada, é muito boa, é muito atuante. Nós temos aqui essas emissoras de rádio com equipes fabulosas. Olha, a tua equipe aqui é muito boa. A equipe da CBS é muito boa, a equipe da Rádio Ibirubá é boa. Nós temos o jornal já aqui que cobre, né? Nós temos o jornal, também tem o Visão Regional, aqui também tem o Integração, também tem, né? As revistas, aqui tem o Enfoque, tem a Viral, tem... Então, Ibirubá está muito bem servido, viu? E é muito gratificante, e eu que agora faço apenas por hobby, né? Essa minha pequena participação, de eu poder ver, Andrei, de poder ver o grande manancial de talento, de gente boa que nós temos, né? A cada reportagem que fazem, a cada abordagem de assuntos, né? Agora, os exemplos maiores foram na feira, né? A feira de Ibirubá, a feira da 15. A feira de Ibirubá é impressionante, né? Vocês foram de barraca em barraca, em tenda em tenda, a entrevistar as pessoas, saber de onde veio os produtos. Houve uma cobertura fantástica, né? E isso vocês fazem o dia todo. Não foi só na feira, na vida da cidade, na prefeitura, nos acontecimentos que clamam a urgência do poder público agir mais rápido, né? As necessidades da população, porque nós da imprensa, nós não somos mais do que um elo entre o povo que, às vezes, não tem voz. Nós damos voz ao povo. O povo vem reclamar, vem pedir para ti um vazamento de água, uma falta de luz, que às vezes um lixo. A imprensa registra, o poder público às vezes acelera esse processo de regulamentar esse trabalho que está sendo falho. Então, a imprensa é o quarto poder. A imprensa é o quarto poder. É muito grande. E quando se tem esse poder que vocês têm aqui, que nós temos aqui em Ibirubá, dessa qualidade, dessa envergadura e desse talento, com esses profissionais, a gente fica muito satisfeito. Eu fico satisfeito de ver que o que o Plínio Machado semeou naquela época, ele plantou a ideologia dele, né, de ajudar. O Plínio queria ajudar. E a imprensa, você quer ajudar. Mas também colocando o dedo onde precisa ser colocado. Nada é flores, não tem flores, tem espinho, a vida é assim. Nós temos que nos acostumar a saber viver os momentos bons e os momentos ruins. A gente não vai viver só os momentos bons, não separa. Não vai ter só sobremesa. Vai ter também uma carne mais dura, um osso mais duro, mas é assim que é. Então, parabéns, Andrei, pelo teu trabalho. Parabéns. Muito obrigado aos amigos de Ibirubá, pessoas que me dão apoio, que me ajudam, que me leem, que me curtem o trabalho que eu faço. Estou muito agradecido e estou muito feliz. Tá aí, falou o pai da Betina e do Orlando. Orlando, que é fisioterapeuta, a Betina também. Isso. E aí deixou sementes
Vô de quantos já, Orlando? 3 meninas. 3 meninas. A Giovana está no 2º ano da Escola Militar de Juí. A escola de Tiradentes, um dos maiores colégios do Brasil. Né? Sim. A Gabriela, a Giovana tem 17, a Gabriela tem 15, estuda aqui no Colégio Sinodal, e a Sarinha, que é filha do Orlandinho, ela tem 9 anos. 3 meninas. Senhor morador da João Tisen. João Tisen 409, vai Rodilo, as ordens. Quem quiser um dia tomar um chimarrão, tomar uma água. Chega lá. Contar algumas histórias. Isso, ouvir alguma história. O Orlando tem alguns arquivos lá de fotos de jornais que são raríssimos e que vale a pena tirar uma manhã, uma tarde para sentar com ele lá. Eu já tive esse privilégio aí e quero fazer mais vezes ainda. Gente, 9h41, fechamos a transmissão ao vivo no Facebook da Rádio